inflação voltou a nos assombrar. Nos últimos 12 meses, o IGPM bateu 35% e o IPCA quase 9%. Todo mundo tá reclamando dos preços altos da gasolina, da energia, do arroz, do feijão, da batata, do gás de cozinha. Tá tudo ficando caro. Mas acredite se quiser, tudo isso é fichinha perto da história que eu vou te contar nesse vídeo. Hoje eu vou te falar sobre o pior caso de inflação registrado na história humana. Agora, como eu posso falar de inflação sem lembrar do pior caso de inflação que aconteceu no Brasil durante as décadas de 80 e 90, a conhecida como década perdida? Conjunto 3 em 1 Nacional 7070 com caixas de 1.350.000 por 1.249.000 à vista. A inflação foi aumentando e aumentando até chegar no seu auge em março de 1990, quando ela bateu 80% no mês. Imagina só, se você comprar 6 pãezinhos por R$10, no final do mês você ia pagar R$18 pelos mesmos pãezinhos. Foi uma situação tão séria que os preços no mercado mudavam quase todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. A insegurança era tão grande que quando as pessoas recebiam seus salários, muitas delas já iam para o mercado gastar tudo que pudessem, porque no final do dia o dinheiro delas ia valer muito menos. Esse hábito que a nossa família tem de fazer as compras do mês foi criado durante esse período da inflação. Como as pessoas temiam não conseguir comprar tudo que elas precisavam se elas deixassem para o dia seguinte ou para a semana seguinte, elas acabavam fazendo as compras de uma vez só e estocavam os alimentos. E por isso que na maioria dos lares brasileiros você tem uma despensa para estocar alimentos. E a questão é que esse consumo desenfreado só faz a inflação aumentar mais ainda. Então, em um caso de hiperinflação, você basicamente entra em uma bola de neve. A moeda se desvaloriza. As pessoas acabam consumindo mais porque ficar com o dinheiro parado é como perder dinheiro. Como elas estão consumindo mais, os preços sobem, porque tem uma alta demanda acontecendo, então as coisas vão ficando mais caras. Com isso, a moeda se desvaloriza mais. As pessoas compram mais, os preços sobem. A moeda se desvaloriza, as pessoas compram mais, os preços sobem. E aí, meu amigo, boa sorte tentando parar a inflação a partir daí. Vários planos foram criados e executados para tentar desafogar o país, como os planos Cruzado e Collor. Mas nenhum deles deu conta de estabilizar a economia, até o Plano Real, que chegou no comecinho de 94 e conseguiu fazer o milagre de estabilizar a nossa economia. Então, em julho de 94, a moeda brasileira deixou de ser o cruzado para se tornar o real, que já está com a gente há 27 anos e que já perdeu 85% do seu valor original. Vamos rir para não chorar. A gente anda meio assustado com o aumento de preços e a gente tá certo em ficar assustado, porque a gente tem predisposição à hiperinflação. Isso é igual ao histórico de doença na família. Nos primeiros sinais, é melhor ligar o sinal de alerta. Mas acredite ou não, tem países com uma história pior do que a nossa. Um deles é a Hungria. Se no Brasil teve a hiperinflação, lá na Hungria teve a ultra mega blaster inflação. A inflação já era uma velha conhecida da Hungria desde a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro saiu derrotado e acabou se desfazendo. Então as dívidas apertaram e no meio de tanto problema na estrutura governamental, a solução foi imprimir dinheiro. A inflação chegou a 98% ao mês em 1923 e aí as coisas realmente saíram do trilho. Se você comprasse meia dúzia de pãezinhos húngaros por 10 coroas húngaras, que era a moeda da época, no final do mês você já tá pagando quase 20 coroas pelos mesmos 6 pãezinhos. E isso matou a moeda, porque mais tarde, em 1926, a coroa húngara foi substituída pelo penny. E essa foi a solução para a inflação na Hungria. Por enquanto. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o país saiu muito prejudicado porque os alemães e os russos fizeram da Hungria o seu campo de batalha. A estimativa é que 40% das suas riquezas foram completamente destruídas. Só sobrou o escombro das indústrias. A situação ficou realmente bem complicada. E além disso tudo, os húngaros precisavam quitar as dívidas com quem saiu vitorioso. Nessa época, mais uma vez, a solução para os problemas pós-guerra foi imprimir dinheiro. Incrível como os governos gostam de fazer isso, né? Problemas? Imprime dinheiro. Dívidas? Imprime dinheiro. Eleições no ano que vem? Imprime dinheiro. E foi aí que eles perderam. Para você ter ideia como a oferta de dinheiro aumentou rápido, a quantidade de moeda em circulação era de 25 bilhões de pengo em julho de 45, aí subiu para 1,6 trilhão em janeiro de 46, depois para 65 quadrilhões em maio de 46 e para 47 septilhões em julho de 46. Eu não inventei essa palavra, eu juro. Então tudo isso em menos de um ano. Com isso, a Hungria leva o prêmio de maior hiperinflação do mundo, com inacreditáveis 41,9 quatrilhões por cento.
no mês de julho. É isso mesmo, essa porcentagem é de um único mês. Eu nem sei quanto foi o total, não dá pra calcular isso. São números tão absurdos que fica difícil de imaginar. Mas pra você ter ideia, no ápice da crise, os preços duplicavam a cada 15 horas. É como se você fosse no posto e amanhã a gasolina tá R$14. E no final de semana o litro tá custando R$448. Imagina que você comprava 6 pãezinhos por 10 pengos em setembro de 45. Aí 4 meses depois, em janeiro de 46, os 6 pãezinhos custam 1.908 pengos. 11.900 pengos em fevereiro. 49.400 em março. 944 mil em abril. 297 milhões em maio. 23 bilhões em julho. E 1 trilhão de trilhões de pengos em 22 de julho de 46. Óbvio que nesse momento uma crise sem precedentes na história tinha se instaurado. Já quase não tinha mais produtos nas prateleiras e as pessoas tinham que se voltar pro escambo para se alimentar. Imagina você aqui no Brasil tendo que, sei lá, trocar seu carro por arroz. Nesse momento, o governo até parou de colher impostos. Mas não foi porque ele era bonzinho. O dinheiro que ele coletava, quando entrava nos cofres públicos, já não valia mais nada. Não adiantava ele colher imposto. Era como se o dinheiro basicamente virasse pó. Chegou num ponto que não tinha mais como imprimir tanta nota. Então, como uma medida para tentar controlar a inflação, mudaram o nome da moeda. E assim nasceu o 1000 pengo, que era 1 milhão de pengos, que depois se tornou o bilpengo, que era 1 trilhão de pengos. Tudo isso só para mascarar a quantidade de zeros. E depois surgiu o adopengo, que era uma moeda indexada à inflação, que também não deu certo. As pessoas pararam de se importar com as denominações e focavam só nas cores das notas. Quando alguém ia comprar pão, por exemplo, a caixa dizia que os pães custavam 2 azuis e 1 verde. Agora, se liga nessa informação que impressionante. Eles simplesmente produziram a moeda nacional de maior valor na história, com 100 milhões de bilpengo. Em pengos, isso dava nada mais, nada menos do que 100 quintilhões. É 1 seguido de 20 zeros. Eu tô gravando essa parte aqui alguns dias depois porque eu pedi um negócio no Mercado Livre que acabou de chegar e eu quero abrir aqui junto com vocês. Vamos ver que parada é essa. Eu tenho aqui em minhas mãos 1 milhão de bilpengo. Isso dá 1 milhão de trilhões de bilpengo. Quantidade de zeros nessa nota é absurda, é absurda. E hoje em dia esse 1 milhão de bilpengo tá valendo R$70 no Mercado Livre. Pelo menos foi o quanto eu paguei por ele. Então quem guardou os seus bilpengo, olha só, tá saindo no lucro hoje em dia. Eu vou deixar ela aqui, ó, pra lembrar a gente do que pode acontecer caso a inflação não seja controlada. Se isso já não é insano o suficiente, o governo tinha planejado fazer uma moeda de 1 sextilhão que acabou nunca sendo impressa. Os caras tinham fixação por zero, só pode. Nesse ponto, devido ao colapso do sistema monetário, também não existiam mais preços ou salários reais. Os valores eram tão absurdos que não tinha como. Mas em agosto de 1946, alguém finalmente decidiu parar e pensar o que fazer com toda aquela bagunça. O que salvou mesmo foi a introdução de uma nova moeda. O florim tomou o lugar do pengo e deu fim às notas de alto valor e ao sufoco econômico. A taxa de conversão das moedas era de 400 quatrilhões de pengo para 1 florim, ou seja, 4 seguido de 17 zeros. Sem nenhuma utilidade, as notas de pengo foram jogadas nas ruas da cidade e os varredores nunca tiveram tanto trabalho. Essa aqui é uma imagem bem marcante e significativa, retrato de tudo o que aconteceu naquele período turbulento. E adivinha só quem mais sofreu com essa inflação gigantesca? Quem menos podia sofrer, é óbvio. Mas não é só no caso da Hungria. Em qualquer caso de inflação, os mais atingidos são as classes mais carentes, que não têm meios e oportunidades de se proteger disso. Conforme o preço de produtos básicos aumenta, a qualidade de vida das pessoas vai caindo e muitas delas acabam voltando para a linha da pobreza. Essas pessoas não têm muito o que fazer, é sentar e observar. De qualquer forma, o governo húngaro negociou as dívidas e conseguiu mais tempo para pagar. O país teve que aprender a cortar gastos e balancear as contas para normalizar a situação de vez. Foi preciso ser firme e mostrar para o povo que as coisas estavam se ajustando. E principalmente recuperar a confiança no governo e na moeda. Milagrosamente, em dezembro de 46, a inflação constava em 6%. E o pesadelo finalmente acabou. Até hoje, a moeda da Hungria é o florim, que foi realmente um arco-íris depois da tempestade. Se você está preocupado com a inflação, não bobeia. Eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu ensinei sobre como proteger o seu dinheiro e os seus investimentos da inflação. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.